Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para o nosso lançamento. Hoje nós vamos lançar o Manual de Avaliação Nutricional, específico para o público idoso, e em especial o idoso que está no ambiente extra-hospitalar. Como vocês sabem, a gente vive um momento onde a população está passando por um envelhecimento, é algo real, e nós temos já estados e cidades que têm mais idosos do que adultos. Então, esse tema é bastante relevante e para a gente aprofundar esse assunto, eu convido duas super profissionais que têm muita experiência nesse tema, né? E são elas, a Miriam Najas, que é docente da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp, e também especialista em envelhecimento pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, e a Tamires Gonçalves, que é nutricionista especialista em envelhecimento na forma de residência multiprofissional pela Unifesp. Então, passo a palavra a vocês. Obrigada, Gi, pela apresentação. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês a respeito desse tema que é a avaliação nutricional do idoso no ambiente extra-hospitalar. Quero agradecer muito o convite que a Nestlé nos fez no ano passado para escrever sobre esse assunto, porque é um assunto que realmente me encanta muito, né? Então, um agradecimento muito especial, e a hora que, então, depois de pronto esse material, quando a Nestlé fala da gente fazer essa live, aí culminou com uma grande felicidade. Muito obrigada por essa oportunidade, porque discutir avaliação nutricional é uma coisa extremamente importante. Eu acho que hoje nós estamos deixando até muito a desejar nesse sentido, porque a gente não está utilizando toda a questão, todo o potencial que temos da avaliação nutricional. Esse tema é um tema que eu gosto realmente demais. Imagina, eu sou professora da universidade há 25 anos. E, na minha prova, quando eu fiz o concurso para docente na Unifesp, para fazer o concurso, a gente tem 10 aulas que você, durante o concurso, são 10 aulas que você tem que preparar, que será sorteado. Na hora é um sorteio. E eu sempre gostei muito de avaliação nutricional, eu já dava muita aula de avaliação nutricional, e, de fato, eu tive uma sorte danada, porque o tema sorteado da minha aula foi exatamente a avaliação nutricional do idoso. Então, foi muito interessante e eu gosto muito desse tema. Vamos lá, vamos passar o próximo slide. Esse manual ele vai abordar, aqui nós vamos nos deter especificamente as ferramentas que a gente usa para avaliar o estado nutricional no ambulatório, nos ambientes, né, como ambulatório, consultório, em home care, em instituição de longa permanência, em LPIs, e unidades básicas de saúde. Ou seja, tudo que está fora do hospital, a gente vai querer discutir com vocês hoje aqui. Próximo. Dentro dessas etapas que nós vamos ver no processo de avaliação nutricional, nós vamos pensar na triagem nutricional, na avaliação nutricional em si e na reavaliação. Então, vamos pensar o que significa essa questão da triagem nutricional. Então, na triagem, é um processo de identificação de características, né, que estão associadas a dois riscos, a desnutrição e a sarcopenia. E aí a gente já começa a falar daquilo que é muito específico para idoso. Porque se vocês tivessem assistido alguma aula minha há 10 anos ou há 15 anos, vocês iam ver que a gente falava muito de obesidade, né? E de 15 anos para cá, a gente trocou completamente esse foco, e hoje o nosso problema maior é segurar os indivíduos que estão aqui embaixo, que estão do outro lado da questão do estado nutricional, ou seja, na desnutrição, e não necessariamente no excesso de peso. Porque, obviamente, a gente também tem uma questão da obesidade que influencia nessa questão da sarcopenia, mas buscar a identificação de desnutrição e sarcopenia são os nossos dois grandes pontos. A avaliação nutricional é uma condição de saúde identificada pela correlação de fatores obtidas por meio de estudos físicos, bioquímicos, clínicos e dietéticos. Quando a gente fala de avaliação estado nutricional, não estamos falando só de antropometria ou de aplicação de questionários de triagem. Nós estamos falando de uma coisa um pouco mais ampla, né? Nós estamos falando de avaliação física, nós estamos falando de exame bioquímico, e, fundamentalmente, que esse sim é específico do profissional nutricionista,
da avaliação dietética. Então, todos os outros itens da avaliação nutricional, eles podem ser feitas por qualquer profissional. Qualquer profissional bem treinado tranquilamente consegue desenvolver todos esses itens, mas o dietético não. A avaliação dietética ela é específica do profissional nutricionista e nós temos que valorizar muito. Eu costumo dizer sempre que a avaliação dietética é a nossa grande ferramenta. Mas hoje a gente vai discutir aquilo que é abrangente para todos os profissionais, porque hoje, numa live, nós estamos apresentando aqui as ferramentas que devem ser utilizadas por médicos, enfim, por enfermeiros, por nutricionistas, etc. A reavaliação, por que ela deve ser feita? A reavaliação é a fim de analisar se as metas nutricionais foram ou não atingidas. Como é que eu reavalio? Repetindo a mesma avaliação. Então, avaliar o estado nutricional, usar as ferramentas corretas, elas têm que servir para a gente pensar naquilo que seria a nossa intervenção. Próximo. Quando a gente olha essas duas figuras, eu gosto muito dessas duas figuras sobrepostas, porque para quem está começando a trabalhar com idoso, isso aqui tem que estar bem claro na cabeça do profissional. Essa inversão que nós temos na gordura corpórea proporcional ao peso, quando eu penso na questão de um indivíduo idoso, como nessa figura aqui na minha esquerda, né, onde aqui a gente vai tendo o idoso já com uma característica de uma quantidade de gordura corpórea muito maior do que no adulto jovem, e à direita, essa massa proporcional ao peso, a massa magra proporcional ao peso, que é absolutamente invertida. Então, pensar nessa situação já nos facilita e já faz com que a gente consiga pensar quem é esse indivíduo que está na nossa frente. Então, esse indivíduo é um indivíduo que tem, dentro da composição corporal, da alteração da composição corporal, uma diminuição da água, uma diminuição da massa corporal magra, músculo esquelético menor do que 40%, quando eu estou pensando lá no velho. Então, não é qualquer diminuição. É uma quantidade de músculo bastante elevada. Diminuição da água corporal total, onde a gente vai ter uma perda de peso. Isso aqui não é perda do peso de rins e pulmões em 10%, 18% do fígado. Isso vai alterar, obviamente, tudo dentro das minhas composições. Não que a gente tenha os rins ou pulmões ou o fígado com um funcionamento pior. Aqui não tem uma lógica de pior ou melhor, tem uma diminuição do peso desses órgãos. Um aumento progressivo da massa de gordura. E aí, esse aumento progressivo da massa de gordura, infelizmente, é um aumento que a gente vem tendo já desde a vida adulta, e ele é muito sedimentado quando a gente chega à terceira idade. Aí eu estou falando do tecido gorduroso, armazenado predominantemente no tecido intraabdominal e intramuscular, porque aí seria aquela situação daquele tecido gorduroso infiltrado na massa muscular e fazendo aquilo que a gente chama de uma carne marmorizada. Então, esse é um grande problema que nós temos dessa quantidade aumentada de gordura, porque vai impactar na eficiência do músculo, daquele músculo que eu eventualmente consiga manter. Próximo. Aí, a hora que eu vou pensar nessa sistemática, eu tenho que começar a avaliar o estado nutricional do idoso, imaginando todas essas alterações, sabendo o que acontece com ele. Então, alteração da ingestão alimentar, eu tenho que pensar, fazendo uma anamnese muito bem feita, porque eu altero muito do meu padrão conforme eu vou envelhecendo. Altero o padrão da ingestão de alimentos porque eu diminuo a ingestão de proteína, porque eu diminuo, obviamente, os sucos gástricos, e aí eu vou tendo uma dificuldade maior para quebrar esses alimentos, e com isso eu vou mudando, nós vamos fazendo com que a nossa alimentação fique muito mais voltada para o carboidrato do que para as proteínas. Eu vou ter que pensar na presença de sinais e sintomas. O que seria isso muito claro para a gente? A questão dos sinais e sintomas, por exemplo, a anorexia e a perda de peso. Então, a anorexia é algo que a gente não vai percebendo, isso aqui é um sinal lento que eu vou tendo para a questão daquilo que seria o sintoma da minha perda de peso involuntária. Então, isso tem que estar sempre avaliando, eu vou conseguir enxergar sempre essas coisas. Os distúrbios do trato digestório, que aí são vários distúrbios que a gente pode aqui pensar, e não dá tempo da gente discutir todos, mas
esses distúrbios eu vou imaginar sempre que no envelhecimento o funcionamento do meu organismo não é o mesmo de um adulto. Eu tenho alterações de hormônio, eu tenho diminuição de produção de enzimas, e isso tudo tem um impacto muito grande na avaliação. Eu tenho que lembrar de tudo isso para considerar os resultados que eu vou ter da avaliação adicional. O gasto energético relacionado à doença principal, sem dúvida, é difícil de fazer, mas é muito importante que a gente considere isto para que essa doença principal dele não necessariamente é uma doença que esteja em andamento, mas ela pode acontecer. E, fundamentalmente, o que nós temos que ter de meta, manter a capacidade funcional. Todo profissional que começar a pensar em trabalhar com o velho tem que pensar na manutenção da capacidade funcional desse indivíduo. Próximo. Então, vamos lá. Primeira questão da triagem, nós vamos pensar aqui na mini avaliação adicional, na MAN, que é um instrumento específico para a população idosa. Eu gosto muito desse instrumento, porque ele é muito bom. Todos os artigos que vocês procurarem, né, no mundo inteiro, que discute, que leva em consideração o estado adicional, vai dar para a gente um resultado pela mini avaliação adicional. Então, ele é um instrumento muito prático e ele é muito bem recomendado por todos. Ele é uma avaliação objetiva e subjetiva do estado adicional. Ela não é invasiva, qualquer pessoa pode aplicar essa mini avaliação adicional. É um instrumento sensível, ela tem uma sensibilidade de 96%, uma especificidade de 98% e um valor prognóstico de 97% para desnutrição. Quer dizer, é um instrumento incrivelmente sensível e vale a pena. Então, quando ele diz que o indivíduo não tem risco nutricional, é porque de fato não tem. E quando ele diz que tem risco nutricional, é porque de fato tem risco nutricional. E ele nos dá o diagnóstico de desnutrição. Ele é bem recomendado e eu sugiro que todo mundo aplique, todo nutricionista que vai trabalhar com idoso deve trabalhar com esse instrumento. Próximo. Dentro da triagem, por que ele é tão bacana? Porque, olha só, na primeira parte ele é dividido em duas partes. A primeira parte ele vai ser composto de 6 questões, ele vai discutir a diminuição do apetite, a perda de peso, mobilidade, presença de estresse psicológico, problema neuropsicológico e o índice de massa corpórea. Então, ele trata ali de coisas que realmente têm impacto na questão da avaliação adicional e nós precisamos contemplar isso quando estamos avaliando mesmo só as questões antropométricas. E na segunda parte, ele é composto por 12 questões e ele pega nesses 4 domínios, o antropométrico, a avaliação global, o questionário dietético de alimentação, que é um mini questionário que dá uma ideia muito interessante para os indivíduos que, obviamente, não são nutricionistas, porque o nutricionista faz isso muito melhor, e avaliação subjetiva. Então, essas duas divisões da mini avaliação adicional, elas são muito complementares e elas são muito fáceis de serem aplicadas. Próximo. Então, esse é o jeitão dela, essa aqui é a cara da nossa mini avaliação adicional inteira. Então, a primeira parte aqui à esquerda, eu tenho a minha triagem, e aqui completando o restante das perguntas. Então, é um instrumento muito prático para ser utilizado. Próximo. Ela foi revisada em 2009 para que a mini avaliação na parte da triagem ela foi trocada. Por exemplo, a gente pode ter muita dificuldade em unidade básica de saúde para ter um antropômetro, enfim, em lugares mais distantes. Tal. Então, o que ele fez? Ele trabalhou com, tirando o IMC, foi colocado no lugar a circunferência da panturrilha. Então, se você não tem condição de ter peso e altura do seu paciente, simplesmente uma avaliação da circunferência da panturrilha resolve a nossa vida e dá um diagnóstico muito próximo àquele que seria quando a gente utiliza o IMC. Então, vale a pena a gente utilizar isso aqui para um atendimento em home care, um atendimento domiciliar. Você vai fazer essa aplicação, você só precisa ter uma fita. Na verdade, uma fitinha que é simples assim, como eu estou mostrando para vocês aqui, e eu consigo fazer a aplicação dessa mini avaliação adicional. Enfim, ela se diferencia exatamente por conta da utilização da circunferência na impossibilidade, eu consigo fazer essa mesma classificação do score que eu faria com o IMC. Próximo. Esse instrumento é um instrumento que eu posso utilizar para fazer a avaliação de estado nutricional do idoso sem a mensuração corporal, ou seja, aqui eu não preciso medir absolutamente nada. Eu posso trabalhar simplesmente com as opções para
medir, fazendo perguntas direto para ele, para o idoso ou para o acompanhante, enfim, são 10 questões e ele mexe exatamente com as áreas que afetam ou podem afetar o estado nutricional. Então, vamos lá, dá uma olhadinha nessas perguntas que são super simples, né? Então, se o senhor tem alguma doença ou problema de saúde que obrigou a mudar a sua alimentação, isso pode estar dentro da nossa anamnese, né? Então, pode estar dentro da sua consulta, é muito fácil isso aqui. Se o senhor come menos do que 2 vezes por dia, 2 ou menos, né? Se o senhor come poucas vezes por dia frutas, legumes, verduras, leite, queijos ou iogurtes, o que seria poucas vezes por dia? Se eu como menos de 2 refeições por dia, eu como isso em pelo menos uma das refeições do dia. Se o senhor bebe 3 ou mais copos de cerveja, vinho, cachaça, enfim, quase todos os dias, ou seja, fechando na questão do alcoolismo. Se o senhor tem problemas na boca ou nos dentes que dificultam a sua alimentação, esse aqui é um dos pontos nevrálgicos para a gente, na alteração da mastigação, e ninguém percebe, a família não percebe, isso vai sempre complicando bastante a nossa vida para essa avaliação, e esse indivíduo vai perdendo peso e a gente nem percebe. Se algumas vezes o senhor ou a senhora teve dinheiro suficiente para comprar os seus alimentos, não teve, né, que o dinheiro foi insuficiente, que também parece uma bobagem, mas se tem uma coisa que todo mundo sabe referir, quando você faz essa pergunta, não, para alimentação dá, não dá para o restante, mas para alimentação dá, porque o dia que vocês virem um paciente dizer para vocês que não está dando para comprar o alimento, vocês podem ter certeza que a insegurança alimentar é muito maior do que a gente possa imaginar. Se na maioria das vezes o senhor come sozinho, ou seja, sem companhia, porque comer sozinho significa o quê? Transformar a minha alimentação basicamente em carboidratos. Se o senhor usa 3 ou mais remédios por dia, a polifarmácia do idoso, vocês sabem que é muito grande, e a polifarmácia nos leva realmente a uma diminuição da ingestão de alimentos. Se nos últimos 6 meses o senhor, sem querer, perdeu ou ganhou mais ou menos 4,5 kg, ou seja, se teve alguma alteração, não interessa se foi para mais ou para menos. E se algumas vezes o senhor não foi fisicamente capaz de fazer compras ou de cozinhar ou de comer sozinho. Então, essas perguntas que parecem muito simples, elas nos direcionam muito e elas nos dão condição de entender muito desse diagnóstico. E aqui, se o indivíduo fez só 2 pontos positivos, ok, ele não tem risco nenhum. De 3 a 5, a gente vai entender que ele tem algum risco nutricional, e mais do que 6, pontuar mais do que 6, aí nós estamos com um indivíduo que, de fato, tem um problema nutricional e eu preciso me aprofundar, esse indivíduo tem que ser orientado imediatamente. Próximo. E essa outra triagem aqui, essa é específica para a questão da massa muscular. Então, aqui nós vamos ver, ela é uma ferramenta, chama SARC-F, né? SARC-F com a circunferência da panturrilha. Ela é uma ferramenta que nos dá, na verdade, ela vai nos direcionar para uma provável sarcopenia, ou seja, uma provável alteração da nossa massa muscular ou perda de massa magra. Então, ele é um método barato, ele é muito simples, ele vai sugerir se o indivíduo tem ou não, e você vai pesquisar mais se esse indivíduo fizer de 0 a 10 pontos nessa ferramenta. Então, introduzir isso aqui na nossa vida também é alguma coisa muito fácil e simples, que dá para fazer de novo, é só a perguntinha que está lá num papelzinho que a gente pode fazer para o paciente. Em relação à força, quanto você tem de dificuldade para levantar e carregar 5 quilos? Imagina, é muito tranquila essa pergunta. Ajuda para caminhar. Quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo? Levantar da cadeira. Quanto de dificuldade você tem para se levantar de uma cama ou de uma cadeira? Subir escada. Quanto de dificuldade você tem para subir um lance de 10 degraus? Quedas. Se você teve quedas, quantas você teve no último ano? E a panturrilha, que aí nós vamos ter a marca de novo da panturrilha, de novo, o instrumento, a única, assim como na minha avaliação adicional, a única coisa que eu preciso é usar uma fitinha, uma fita métrica inelástica, preferencialmente, onde nessa panturrilha, aqui nós vamos ter uma mudança no ponto de corte, não é o mesmo ponto de corte que a gente utiliza, que foi validado para a MAM. Esse ponto de corte é um ponto de corte que foi visto aqui para o Brasil. Então, quando uma mulher tem menos do que 33 centímetros de circunferência da panturrilha, ela vai pontuar positivo, ela está em risco. E o homem, menos do que 34 centímetros. Então, 34 para os homens e 33 para as mulheres, já só nesse
pontuar nesse ponto, aqui, nesse item, a gente já entra num risco para sarcopenia. Então, esse sinal de provável sarcopenia é uma coisa importante para nos alertar. Pode ser que ele tenha, eu não tenho outros métodos, então eu já vou ficar preocupada e olhando um pouco melhor como é que esse indivíduo se desenvolve no processo em que eu estou acompanhando no meu ambulatório, enfim, na unidade básica de saúde ou em qualquer outro local fora do hospital que eu esteja fazendo acompanhamento. Um detalhe, esse instrumento não é um instrumento validado para paciente hospitalizado realmente, ele é para fora do hospital. Ele é muito simples, mas é para quem está fora do hospital o tempo todo. Próximo. E aí a gente vai começar com essa questão das medidas antropométricas, desses testes funcionais, que aí a Tamires vai falar para a gente agora em relação à avaliação mais específica voltada para a questão antropométrica do estado nutricional do nosso paciente idoso. E depois, no final, a gente vai voltar para discutir melhor esse nosso parâmetro aqui, esses nossos parâmetros todos aí, todos misturados. Vamos lá, tá? Boa noite. Eu vou dar continuidade. A Miriam falou muito bem da parte de triagem, né, nutricional, que é o primeiro passo para a gente fazer a nossa avaliação nutricional. Após fazer a triagem, a gente avalia se esse idoso tem risco de desnutrição. E a partir desse risco, a gente vai seguir para uma avaliação nutricional completa, como a gente viu lá atrás. Essa avaliação, ela vai compreender a avaliação de vários parâmetros, os parâmetros bioquímicos, a parte alimentar, que a Miriam falou muito bem, que é específica do nutricionista, e a avaliação antropométrica, que pode ser feita por qualquer profissional. E é importante que seja feita para que a gente tenha uma avaliação, já que é a partir da avaliação que a gente vai diagnosticar e vai tratar. Então, a gente incluiu a parte de testes funcionais, pensando que toda avaliação que a gente faz no idoso tem como objetivo a manutenção da funcionalidade. Então, a gente colocou como medidas o peso e a altura, que vai dar depois como resultado o cálculo do IMC, as circunferências do braço, da cintura e da panturrilha, que a gente já viu que faz parte da MAN, né, faz parte da triagem, a força de preensão palmar, e o teste de sentar e levantar. Então, o peso. O que é importante a gente avaliar no peso? Se a gente olhar o peso apenas como uma medida, né? 50 quilos, ele não vai significar muita coisa. Então, é importante que a gente avalie aquela medida comparando com o peso anterior daquele paciente, ou com o peso habitual, como a gente chama na prática. Então, antes de aferir o peso do paciente, a gente deve perguntar como é esse peso habitual dele. Qual era o peso dele uma semana antes, ou um mês antes, ou um ano, ou 6 meses antes daquela avaliação. Para a gente entender se houve mudança, diminuição desse peso durante esse período de tempo. E com essas medidas, a gente vai calcular a velocidade de perda de peso. É importante que a gente analisar também que aquele peso não vai nos mostrar, por exemplo, mudanças de hidratação, a estrutura corporal. Então, pode ser que a gente olhe para aquele idoso, pese, encontre um peso que a gente considera baixo, mas aquele é o peso constitucional dele. Então, é importante a gente entender como é que foi esse peso ao longo da vida daquele idoso, para a gente não acabar errando ou inferindo algum diagnóstico. No caso dos idosos que tenham restrição de mobilidade, a gente pode usar fórmulas para estimar esse peso, assim como a gente pode fazer isso também para estimar a altura. No nosso manual, a gente usa as fórmulas de Schuleia de 85 e de 88, para peso e altura, respectivamente, porque são fórmulas mais difundidas e que usam apenas a altura do joelho e as circunferências para analisar. Então, acaba sendo mais fácil por não usar, por exemplo, as pregas cutâneas, o que poderia dificultar na prática numa unidade básica de saúde ou mesmo no home care, já que nem todo mundo utiliza esses parâmetros. E o mais importante é que a gente analise esse peso perante os diagnósticos clínicos que esse paciente tem. Então, a gente precisa relacionar essa perda ou esse ganho de peso à doença de base. Então, qual é a doença que esse paciente apresenta?
é esperado nesse diagnóstico que ele perca peso, que ele ganhe peso, ou isso está relacionado exclusivamente a um fator alimentar. Então, é preciso analisar esse peso, não é só aferir, deixar aquela medida lá solta, a gente precisa analisar esse peso de uma forma muito cuidadosa. Com esse peso, né, esse peso habitual e o peso atual, a gente vai poder calcular a velocidade de perda de peso. Essa velocidade é considerado um critério mais importante da avaliação de risco de desnutrição no idoso. E ele pode estar associado à perda de massa muscular. Então, a gente já percebe que, já que está ligado à perda de massa muscular, pode estar ligado à perda de funcionalidade. Então, se o idoso perde massa muscular, a maioria das vezes ele perde essa funcionalidade, perde a capacidade de executar suas atividades básicas da vida diária. Então, por ter esse impacto, esse critério é considerado tão importante. Essa velocidade ela é calculada a partir do peso habitual menos o peso atual, vezes 100 dividido pelo peso habitual. E a gente tem essa tabela de classificação que considera essa perda significativa ou severa ao longo do tempo, né? Pode ser para uma semana, para um mês, para 3 meses, para 6 meses. E a gente pode calcular também essa perda como uma perda aguda, quando ocorre, por exemplo, na última semana, no último mês ou nos últimos 3 meses, ou uma perda crônica, que é o que pode acontecer, por exemplo, no caso de um idoso com demência, que ele vai perdendo peso ao longo do tempo, ou pode ser uma perda aguda, no caso, por exemplo, de doenças como câncer. Então, a gente precisa entender, porque quando é uma perda aguda, é uma perda maior de massa muscular do que uma perda crônica, para a gente entender a intervenção que a gente precisa fazer, que vai ser diferente em cada um desses casos. Um índice que eu acho que é bem polêmico, né? O índice de massa corporal. Tem aquela questão, recomendo usar, não recomendo usar, mas na prática a gente continua utilizando muito até hoje, mas a gente precisa analisar esse dado com muito cuidado. Então, o índice de massa corporal ela é uma medida secundária do peso dividida pela altura ao quadrado. Ela tem uma alta correlação com a massa corporal, mas ela não distingue a massa gorda da massa magra. Então, acho que esse é o principal vilão, digamos assim, dentro do índice de massa corporal. Ele é um indicador menos útil para a adiposidade, a gente usa muito ele para a adiposidade nos adultos, mas ele é menos útil para os idosos. Para classificar esse índice de massa corporal, a gente usa esses valores de menor que 22 para classificar como desnutrição, de 22 a 27 para eutrofia e maior que 27 para a obesidade. O que a gente deixa como recado, né, no nosso manual é que a gente utilize esse índice de massa corporal sempre associado às circunferências, que é o que a gente vai falar a seguir. Porque aí a gente vai ter o índice de massa corporal para analisar, para fazer essa análise, mas junto a gente vai ter a composição corporal. Então, a gente vai poder dar um diagnóstico muito mais preciso. E aí vem as circunferências que a gente usa nessa prática. As circunferências, eles vão fornecer estimativas das reservas corporais. Então, a gente tem a circunferência do braço, que a gente vai usar a fita, como a Miriam já mostrou, precisa de um equipamento muito barato, é uma medida que pode ser feita de forma simples, todo profissional de saúde pode estar aferindo essa medida. Então, a circunferência do braço, ela é indicativa da reserva calórica e proteica no idoso. Ela vai sofrer alterações da perda de peso, tanto aguda quanto crônica. E ela pode ser usada para estimar o grau de desnutrição. Então, a gente vê uma figurinha ali embaixo que mostra que essa medida é feita no ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Então, a gente faz essa medida e a gente tem várias formas de avaliar a circunferência do braço. Então, a gente tem aquela avaliação menor do que 22, que é considerada abaixo da normalidade, né? Que é o parâmetro da MAN, então menor do que 22. E a gente tem esse outro parâmetro que chama adequação da CB, que a gente vai usar a CB que a gente aferiu, vezes 100, dividida pela CB no percentil 50. A gente tem uma tabela que a gente analisa qual é essa CB no percentil 50 para a idade do nosso paciente. A partir dessa conta, a gente pode encontrar
é um diagnóstico de desnutrição energética proteica que pode ser classificada em grave, moderada ou leve, a depender desse percentual. Também pode classificar como eutrófico, como sobrepeso ou como obesidade. Então, na hora que a gente analisa o índice de massa corporal junto com a circunferência do braço, já vai dar um parâmetro melhor de reserva calórica e proteica para esse idoso. As outras duas circunferências que a gente usa na prática são as circunferências da panturrilha, que assim é uma recomendação que tem crescido muito de que isso seja feito na prática por todos os profissionais que atendem idosos, a circunferência da panturrilha e a da cintura. A circunferência da panturrilha, ela é uma medida sensível da massa muscular do idoso. Então, enquanto a circunferência do braço é uma medida de energia e proteína, que é exclusiva da massa muscular. Ela vai indicar a alteração que ocorre com o decréscimo da idade. Então, a gente já viu que quando o idoso vai aumentando, né, a sua idade, ele vai perdendo essa massa muscular dos membros, essa massa, ou esse tecido muscular dos membros e de todo o corpo, né? E também apresenta uma boa correlação com o IMC e com os níveis de albumina sérica. Então, se o idoso tem uma diminuição dessa circunferência da panturrilha, a gente pode inferir que esse idoso está perdendo massa muscular. Também é feito com uma fita, a gente pode ver na figura ali embaixo, na maior circunferência da panturrilha. E a gente tem também como parâmetro, né, para analisar a circunferência da panturrilha, o valor que a gente tem na mão de menor do que 31. E é importante a gente analisar também que tanto a circunferência do braço quanto a circunferência da panturrilha, a gente pode analisar analisando o idoso ao longo do tempo, o mesmo idoso ao longo do tempo. Então, eu atendo hoje o seu João, ele tem uma circunferência do braço de 25 e uma circunferência de panturrilha de 32. Se ele volta daqui a um tempo e ele perde essa circunferência do braço e perde a circunferência da panturrilha, a gente pode inferir que esse paciente teve perda de tecido energético, né, de peso e de massa muscular. Então, a gente também pode analisar, a gente fala analisando o idoso com ele mesmo ao longo do tempo. É uma outra forma de analisar. E, para fechar essas circunferências, a gente tem a circunferência da cintura, que é um preditor antropométrico da gordura visceral. A gente viu a Miriam falar que, com o tempo, o idoso passa a acumular essa gordura entre os órgãos, entre os membros e nessa região abdominal. Então, ele é preditor. Apesar da gente não ter medidas, né, exclusivas para o público idoso, então a gente usa como referências as medidas que a gente tem para o público adulto. A gente já falou um pouquinho sobre a força de preensão palmar, que é um equipamento simples, ele é barato, é pouco invasivo, é de fácil aplicação e tem um significado muito forte na avaliação nutricional do idoso. Então, ele é um bom indicador da massa muscular, e aí a gente pode pensar dos membros superiores, mas ele também, com essa medida, a gente também pode indicar a força muscular global. Então, é uma medida super simples, mas que pode trazer um significado muito grande para a gente na prática com relação à funcionalidade no idoso. A gente tem várias maneiras de analisar esses valores que a gente encontra. Normalmente, a gente, na prática, faz 3 medidas e utiliza a média dessas 3 medidas. A gente só vai precisar do equipamento, a gente vai colocar esse idoso sentado para fazer essa avaliação. E a gente tem como parâmetro a medida do consenso europeu de sarcopenia, que é menor que 27 para os homens e menor que 16 para as mulheres. E a gente tem também as medidas do estudo SAB, que é um estudo brasileiro que traz como parâmetro menor que 32 para os homens e menor que 21 para as mulheres. A gente usa os 2 parâmetros no nosso manual e aí acho que fica a critério do serviço qual que a gente pode utilizar, apesar do consenso ser fácil, né? É bom a gente instituir uma medida para usar na prática, para não ficar usando várias como parâmetro. E a outra proposta, já que o hand grip a força de preensão palmar, ele vai analisar membros superiores, apesar de já ter, né, uma inferência da massa muscular global, é que a gente utilize um teste funcional, que é o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes. Então, esse idoso vai estar sentado, como ali na figura, com os braços cruzados,
e a gente vai solicitar que ele sente e levante da cadeira 5 vezes e a gente vai inferir esse tempo, vai marcar esse tempo. Se esse tempo for maior que 15 segundos, isso indica que esse idoso tem um risco, né, de perda de massa muscular, ele pode ter perdido massa muscular dos membros inferiores. Então, com essa avaliação, a gente fecha toda essa análise antropométrica e de teste funcional para esse idoso. Então, a gente vai usar tudo isso que a gente falou ao longo dessa aula. Um outro método, né, de avaliação da composição corporal que a gente pode usar na prática é a bioimpedância elétrica. A bioimpedância, ela vem ganhando muito espaço, né, acho que até com a questão de diminuição dos preços, apesar de já virem falando da bioimpedância há muito tempo, acho que agora ela acabou ganhando mais espaço na nossa prática. É um método prático, portátil, é não invasivo, apesar da gente ter que tomar alguns cuidados na prática, a gente não pode usar para quem tem marca-passo, a gente precisa tomar cuidado com relação à hidratação desse idoso para poder não mudar os parâmetros que a gente vai encontrar. Ele vai analisar a composição corporal, o consenso de sarcopenia indica a bioimpedância para a gente usar para dar diagnóstico de sarcopenia também, faz parte da avaliação. Ele é também um instrumento de acompanhamento após o início da intervenção. Então, eu posso fazer a avaliação do idoso, instituir a terapia nutricional, né? Indicar, por exemplo, uma mudança alimentar, ou orientar o uso de algum suplemento, e posteriormente fazer novamente uma avaliação dessa bioimpedância para analisar se esse paciente teve ganho ou perda de massa muscular. Vai permitir, a partir da bioimpedância, a gente avalia a resistência e a reactância, e através disso a gente calcula a bioimpedância e o ângulo de fase. O ângulo de fase já é bem difundido na parte hospitalar, até para predizer morbimortalidade. E também através da bioimpedância a gente calcula o índice de massa muscular esquelética. Esse índice, a gente tem alguns parâmetros, né? Tem um parâmetro de Janssen de 2004, que é usado para diagnosticar a baixa massa muscular. Então, a gente tem esse valor de 6,75 para mulheres e menor que 10,75 para os homens. E através desse parâmetro, a gente pode analisar a massa muscular. Aqui a gente trouxe só a bioimpedância, lá no manual a gente tem, por exemplo, ultrassom e outras maneiras de estar avaliando a composição corporal do idoso. E para trazer um resumo de uma forma prática, para vocês usarem de uma forma prática na avaliação do idoso, a gente traz um resumo da interpretação desses instrumentos. Então, na desnutrição, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma mini avaliação nutricional que vai indicar um risco de desnutrição ou desnutrição. A velocidade de perda de peso vai ser significativa ou severa. O índice de massa corporal vai estar diminuído, a circunferência do braço também diminuída. Quando a gente passa para a obesidade, a gente vai ter uma mini avaliação sem risco de desnutrição, uma circunferência da cintura aumentada, um índice de massa corporal também aumentado, e a circunferência do braço e da panturrilha normalmente estarão normais. Então, acima daqueles valores que a gente considera de 22 e de 31. Quando a gente passa para a sarcopenia, a gente vai ter aquela triagem, né, o SARC-F, entre 11 e 20, vai ter o IMC normal ou diminuído e uma circunferência da panturrilha diminuída. E aí, aqui a gente colocou os outros parâmetros que são lá do SARC-F. A força de pressão palmar vai estar diminuída e a bioimpedância, ou ultrassom, outros métodos de avaliação da composição corporal vão indicar a diminuição da massa muscular. E o teste de sentar e levantar vai ser maior do que 15 segundos e pode classificar esse idoso como uma sarcopenia severa. Na obesidade sarcopênica, onde a gente tem esse idoso com diagnóstico de obesidade e tem essa sarcopenia. Esse SARC-F já vai indicar, né, numa triagem entre 11 e 20, indicando um risco, né, para sarcopenia. Esse IMC vai estar aumentado, já que isso que vai indicar a presença da obesidade, mas com uma circunferência da panturrilha diminuída. A força de pressão palmar vai estar diminuída, já que esse idoso tem uma diminuição tanto da massa quanto da força, e a bioimpedância, ultrassom ou outros métodos de avaliação
da quantidade de massa muscular, vai mostrar que tem uma diminuição da massa muscular e um aumento do tecido adiposo. E o teste de sentar e levantar também vai ser maior do que 15 segundos. É importante a gente interpretar isso porque o tratamento em cada uma dessas patologias vai ser diferente. A quantidade de proteína, a quantidade de calorias, os ajustes calóricos serão diferentes em cada uma dessas patologias. Então, tem esse modelo da perda da capacidade funcional. A Miriam falou muito bem lá no começo que quem trabalha com idoso precisa estar preocupado com a perda da capacidade funcional. Nosso objetivo sempre é manter o idoso quão ativo possível durante o maior tempo possível. E aí a gente chama esse idoso de robusto, é quando esse idoso não tem uma fragilidade, ele ainda não perdeu essa funcionalidade dele. De robusto, esse idoso pode passar pré-frágil por alguma patologia. Normalmente, quando ele passa para pré-frágil, isso vai estar associado a alguma perda de peso. E é muito importante que a gente trabalhe para prevenir que isso aconteça, porque de pré-frágil para voltar para robusto é muito difícil. Quando a gente passa de pré-frágil para frágil, esse idoso tem ainda mais perdas de funcionalidade. E a gente vê ali que também está associado com o aumento da dependência desse idoso. Então, tudo que a gente faz de avaliação é para prevenir que isso aconteça. A gente costuma falar isso como escada. Esse idoso ele vai descendo uma escada e é muito difícil que a gente faça com que esse idoso retorne ao degrau anterior, que ele volte à funcionalidade que ele tinha anteriormente. Então, a gente precisa, se esse idoso tem uma perda de peso, se a gente encontra algum indicador na nossa avaliação que possa trazer a perda dessa funcionalidade, a gente tem que agir de forma rápida para prevenir que isso aconteça. E o recado principal que a gente quer deixar com esse manual é que a gente precisa avaliar, que o primeiro passo, avaliar é o primeiro passo para que a gente consiga diagnosticar, e que avaliar é um papel de todos, não é um papel só da nutricionista. Avaliar e diagnosticar é um papel de todos, mas o diagnóstico da parte dietética é só nutricional, mas a avaliação antropométrica pode ser feita por qualquer profissional de saúde. E é a partir da avaliação do diagnóstico que a gente vai conseguir tratar de forma efetiva esse idoso e conseguir devolver a funcionalidade que ele tinha anteriormente ou prevenir que ele perca essa funcionalidade. E a gente deixa aqui a carinha do nosso manual. A gente espera que através dele muitos idosos sejam avaliados, sejam triados e que sejam feitos diagnósticos e que eles sejam tratados, né? Porque o objetivo principal da avaliação é trazer o tratamento, é que ele seja tratado e que mantenha a sua funcionalidade. Acho que era isso. A gente fica aberto às perguntas. Eu gostaria de também agradecer a Nestlé pela oportunidade. É sempre um prazer estar escrevendo com a Miriam. Eu falo que a gente já está formando uma dupla e eu aprendo muito. E a gente espera que esse material contribua para que muitas pessoas continuem a tratar os idosos da melhor forma possível, como a gente gosta de tratar na nossa prática. Bom, Tamires, Miriam, que momento rico, né? Quanto conhecimento que hoje vocês compartilharam aqui com a gente. E, pessoal, eu queria deixar um recadinho aqui antes da gente abrir para as perguntas, porque tanto a aula quanto o nosso manual já está disponível no site do Avante, então acessem lá, baixem o exemplar de vocês, é www.avantenestle.com.br. E nós tivemos tantos elogios, gente. A Andréia Rissati, Renata Sintra, Joyce Correia, Maria Terezinha, Natália Moreno, enfim, pessoas do Brasil inteiro aqui elogiando o conteúdo, perguntando se vai estar disponível ou não, e realmente foi um momento de muita troca e muito aprendizado. E nós recebemos também algumas perguntas aqui, daí eu vou passar e vocês vejam qual de vocês duas aí se sentem mais confortáveis, tá? Porque acho que as duas vão conseguir brilhantemente responder. Nós temos uma pergunta aqui da Angélica Faria de Godoy, e ela pergunta: boa noite, tenho um pouco de dificuldade de aferir a CB em idosos acamados devido ao excesso de pele. Alguma orientação específica para isso?
Acho que eu estou aberta, né? Estou. Posso responder, tá? Você, obviamente, completa. Com o idoso acamado, bom, circunferência do braço, sempre nós vamos ter dificuldade, porque a gente vai ter ou uma pele muito, um braço realmente muito grande, né? Ou um braço que já esteja muito flácido, ou seja, com uma perda de massa, de tecido adiposo muito grande. Então, a melhor maneira para a gente conseguir fazer essa aferição é quando você deve colocar o braço, a hora que a gente faz a medida dele, porque você primeiro tem que fazer com ele fletido para achar o ponto médio, e depois com ele solto, para que você consiga, com o paciente em pé, fazer a medida correta. Então, nessa hora, com ele acamado, você vai pedir para que o braço fique exatamente paralelo ao corpo na cama, e você vai medir com ele exatamente desta forma. Assim como a circunferência da cintura, a gente também faz da mesma forma. O ideal da circunferência da cintura é que você faça com ele em pé. Mas se ele é um indivíduo acamado, você não vai deixar de fazer. Você só mobiliza o paciente de um lado, passa a fita, volta o paciente para o local, roda a fita na cicatriz umbilical, que aí é outra boa discussão, porque o idoso, porque a gente tem essa dificuldade, com o adulto é fácil você falar na suprailíaca, mas com o idoso é bem complicado você falar em suprailíaca, porque você normalmente nem acha a suprailíaca do indivíduo idoso que tem alguma deposição de gordura. Então, você pode fazer da mesma forma a circunferência também da cintura com o indivíduo acamado. Eu acho que dá para fazer das duas formas, com ele deitado. O braço, na hora que você pede para o indivíduo esticar o braço, você vai pedir para que ele fique paralelo na cama, paralelo ao corpo dele. E faça a medida no ponto médio que você acabou de marcar. Porque você vai repetir essa medida dele com ele mesmo. Você vai ter o erro, obviamente, da posição, mas você está medindo no mesmo ponto. E eu acho essa pergunta muito legal, porque, assim, toda vez que a gente tem paciente acamado, a gente fica, como avaliar? A gente tem exatamente os mesmos parâmetros para avaliar. É algo que é possível fazer, assim como a circunferência da panturrilha é possível fazer, com a perna, porque o correto da panturrilha seria com o indivíduo sentado, também fazendo um ângulo de 90 graus, mas aí você pode dobrar a perna dele, fazer o ângulo com ele deitado, a sola do pé que tem que estar bem reta, para que você, como se ele estivesse fazendo essa sola do pé, não com o pé para baixo, porque aí você vai alterar a massa muscular dele, mas com a sola do pé levantada, você faz a medida também da circunferência da panturrilha, fazendo esse ângulo de 90 graus com ele deitado. Perfeito, obrigada, Miriam. Olha, gente, tá chegando muitas perguntas. Nós estamos com mais de 200 pessoas conectadas aqui com a gente. Foi um sucesso, sim. Mas também um material desse, né? Bom, vamos para a próxima. A gente tem uma pergunta aqui que foi feita pela Gláucia Cristina Conzo, e ela pergunta: o que vocês acham de usar a OPAS 2002 como referência para o IMC? Algum ponto contra? Então, nenhum. Essa parte de corte de IMC, a gente não tem nenhum ponto que a gente fica, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado. Na verdade, a gente tem que usar alguma coisa que o ponto de corte seja acima de 27. Nós utilizamos aqui na universidade, a gente utiliza o de até 27, né, de 22 a 27, porque é o ponto que foi o primeiro, na verdade, a ser discutido pelo Lipschitz lá atrás, em relação à mudança daquilo que seria o IMC para adulto, mas aí a gente tem o da OPAS, que vai de 23 a 30, quer dizer, acima desse de 30, a gente tem uma segurança maior de que o indivíduo tem uma deposição maior de gordura, sim. E se a gente pensar que nós não temos parâmetro para obesidade, usar um IMC acima de 30 seria interessante, porque a gente não tem. A obesidade, você me fala assim, quantos por cento de gordura o indivíduo tem que ter no corpo para eu considerar esse indivíduo obeso? A gente não sabe, esse percentual nós não temos. Literalmente nós não temos. Quando a gente olha a bioimpedância, a gente não sabe nem o que tem lá dentro das bios, né? Qual é a fórmula que está lá para eles nos darem aqueles parâmetros de percentual. Então, de fato, usar o IMC acima de 27, ou acima de 28, ou acima de 30, na verdade, qualquer um deles está correto. O que é importante é o pesquisador ou o profissional ter segurança de um ponto de corte que não é o do adulto. Isso é o importante, ele não é o do adulto.
E não é, e eu diria que para vocês assim, não é nem por conta do excesso, eu diria que é por conta do déficit de peso. Lá atrás, porque a gente não pode considerar um idoso que tem um IMC de 20, de 19, que ele esteja bem, porque aí nós estamos fazendo um erro muito grande. Não sei se a Tamires quer colocar alguma outra coisa, mas enfim. Acho que tem essa questão do que a gente falou, né? O que você vai associar com esse IMC. A gente já sabe que o IMC ele não vai ser um parâmetro para ser usado isoladamente para dar diagnóstico. Então, o que é mais importante de qual parâmetro você vai usar para o IMC? É associar isso a circunferências ou a valores que vão nos dar as reservas corporais. Então, acho que precisa associar as duas coisas. Eu concordo com a Miriam, acho que qualquer um dos parâmetros podem ser utilizados, até fico inclinada, às vezes, a usar um parâmetro maior, porque, por exemplo, menor que 23, se bem que é muito próximo, mas se a gente pensar, 23 já vai dar um sinal de alerta. Às vezes, para quem não tem tanta prática com idoso, já vai estar mais alerta com esses valores um pouco maiores. Mas eu acho que o mais importante é associar essas outras medidas junto ao IMC para fechar essa parte de composição também. Muito bom. Olha, chegou uma pergunta aqui para você, Tamires. Diante do cenário... essa pergunta da Patrícia Correia, tá? Diante do cenário da pandemia que estamos passando, vimos uma mudança na forma de atendimento com o aumento da demanda do teleatendimento, né? Como garantir um adequado atendimento ao idoso nessa modalidade de atendimento? Acho que veio a calhar, acho que a gente continua, né? Acabou agora tendo que transformar nossa forma de avaliação. Acho que foi um grande desafio, às vezes um desafio esperado, porque eu acho que isso abriu formas da gente atender para vários locais. Eu atendi pessoas de outros estados, de outros países, mas também trouxe o desafio da antropometria. Então, como fazer a antropometria se a gente não está junto com o paciente? Então, a gente falou durante a aula sobre como fazer, sobre essas medidas que podem ser feitas por qualquer pessoa. E eu vou trazer um pouco da minha prática na residência, né? Já que na residência a gente viveu esse desafio inicialmente. A gente tinha um grupo com assistente social, com enfermeira, com pessoas que tinham prática clínica e outras não. Então, o assistente social normalmente não está junto ao leito, pensando na questão de avaliação antropométrica. Mas a nossa assistente social aprendeu a fazer circunferência do braço, aprendeu a fazer aferir circunferência da panturrilha, para aplicar a mini avaliação nutricional. Então, a partir daí, a gente entende que aferir essas medidas é um método simples, que qualquer pessoa pode fazer. E a gente pode usar isso na prática do teleatendimento. Então, as circunferências é possível que a gente continue utilizando como medida antropométrica. A outra coisa é associar isso à questão do peso. Então, eu quis trazer muito nessa questão do peso, a questão do peso habitual, da perda de peso, de qual foi a velocidade ao longo do tempo, o que aconteceu com esse idoso, ele ganhou, ele perdeu peso, associar isso a parâmetros clínicos. Então, acho que o mais importante do teleatendimento é uma boa anamnese, e aí entra a anamnese alimentar, que a gente não está discutindo aqui hoje no nosso manual, já que ele é mais antropométrico, mas entram também essas questões antropométricas que podem ser feitas na prática. E tem a questão do teste funcional. A gente quis trazer muito essa questão do teste funcional, do sentar e levantar, porque é uma coisa que a gente pode fazer na prática no teleatendimento. A gente pode pedir o idoso para ficar sentado, cruzar os braços e sentar e levantar 5 vezes e a gente marcar esse tempo. Isso a gente vai ter um parâmetro, né, da questão da força de membros inferiores, e isso pode inferir uma força global de massa muscular. Então, acho que os testes funcionais nos ajudam muito nessa avaliação em teleatendimento, uma boa anamnese alimentar e as medidas antropométricas que serão possíveis. Acho que usando tudo isso, a gente vai fazer um bom atendimento, seja ele presencial ou por teleatendimento. Legal. Eu posso fazer uma complementação? Com certeza, deve. Claro. Então, tá. Eu acho que assim, se a gente parar e olhar direto para o indivíduo, dependendo da característica, uma medida de circunferência de cintura, você olha a parte do quê? De deposição de gordura central, de tronco, uma panturrilha,
Se o indivíduo tem alguma balancinha em casa, você orientar a família, colocar o idoso nessa balança de banheiro mesmo, é só para a gente ter uma ideia do peso desse indivíduo, é super tranquilo, e fechar com esse teste de sentar e levantar, que é só o indivíduo colocar a mão no peito, cruzar a mão no peito e levantar 5 vezes e pedir para a família contar esse tempo. Quer dizer, com isso, você tem parâmetros ótimos para conseguir fazer as suas intervenções. Aí, claro, como a Tamires colocou, a parte dietética fundamental, porque é ela que vai ser bem forte. Mas você tem que ter alguma coisa, como a Tamires colocou, que te dê condição de avaliar, de mensurar isso que a gente tá usando. Porque sem a mensuração, a gente não tem a reavaliação. Então, aí eu não sei o que eu fiz com aquele paciente, eu não sei qual foi a resposta que ele me deu. Eu acho que nós, nutricionistas, ficamos sempre muito nessa situação de insegurança na hora de uma discussão clínica ou na hora de discutir com aquele médico que te encaminhou o paciente, a gente fica insegura para dizer, não, funcionou, eu fiz isso, funcionou, eu aumentei a proteína em X, eu dei tantas calorias. Essa hora é a hora que a gente tem que ter um parâmetro que nos dê essa condição de fato chegar para o indivíduo e falar, ó, é assim que funciona, é assim que está, e assim, ela estava desta forma e hoje está assim. E isso quer dizer que nós tivemos melhora no depósito de gordura, nós tivemos melhora na força, melhorou o teste de sentar e levantar, enfim. E aí vem a questão mais subjetiva, que seria as percepções da família, né? Porque aí a família que nos passa quais são as percepções que ela teve dessa melhora. Mas ter alguma coisa que nos dê esse norte é fundamental. Porque aí a gente consegue discutir com o médico entende o que a gente está falando, porque o médico não entende o que a gente fala. Esse é um ponto importante. O médico, na maioria das vezes, ele não entende o que a gente está falando. Mas se a gente coloca uma coisa direta, mensurando bem, a gente não tem problema nenhum de conseguir fazer isso. Isso realmente funciona muito bem. Nós falamos muito sobre isso, né, Miriam e Tamires, né? Quanto é importante a gente se preparar para poder ter uma discussão produtiva com a equipe multi, mostrar o nosso espaço, o nosso valor e o valor do nosso trabalho ali para o paciente, né? Então, como é importante a gente poder conhecer essas ferramentas a fundo e realmente aplicar e mostrar para que a gente veio, né? É isso aí. Bom, agora a gente está indo mais para o finzinho do nosso tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta para vocês. E fala um pouquinho até disso, né? De aprofundar e de conhecer um pouco mais. A gente, nesse manual, além dos equipamentos e do que a gente já tratou aqui dentro dessa live, também existem outras técnicas de avaliação nutricional, outros equipamentos, como, por exemplo, o ultrassom. E aí, a gente tem uma pergunta aqui em relação a essa técnica específica do ultrassom. Quais as vantagens e as desvantagens deste equipamento para esse fim? Olha, sinceramente eu só vejo vantagem, mas eu ainda não tenho, eu só fico assistindo a aula, eu ainda não tenho esse negócio na minha mão, porque o ultrassom que a gente está colocando é um ultrassom portátil, na verdade, não é um ultrassom normal, esse que a gente faz normalmente, é um ultrassom portátil que você pode colocar e fazer a medida da coxa, do músculo da coxa, com o paciente na cama, na cama da enfermaria. Ele, para hospital, é sensacional, mas a gente também pode fazer o uso dele fantasticamente no atendimento de home care, ou seja, no atendimento domiciliar, que você consegue olhar numa ILPI, onde você vai fazer uma visita na ILPI, você leva esse equipamento e mede o indivíduo ali na hora, entendeu? Porque você vai medir a espessura do músculo, você trabalha com a medida da espessura do músculo. Mas, infelizmente, deve estar custando agora, com o aumento do dólar, deve estar por volta de acho que uns 18 mil reais esse aparelho. Então, ele é, de fato, nem para a universidade a gente conseguiu comprar ainda, porque a gente não tem de onde tirar o dinheiro para comprar esse aparelho. Mas é bem interessante, é bem bacana. Infelizmente, eu quis muito fazer o curso há uns 2 anos, me pediram até para fazer a divulgação e tal, e eu falei, opa, quero fazer esse curso. E eu não foi permitido que eu fizesse o curso, porque aí existe as tais reservas de mercado, então ultrassom é exclusividade ainda de médico. Só o médico poderia fazer esse ultrassom. O que, na verdade, desculpa, vou aproveitar o momento aqui para poder falar, então,
que eu acho uma bobagem, que, obviamente, o médico não dá conta de fazer tudo o que ele teria que fazer. Esse é um instrumento que, na minha opinião, deveria ficar na mão da enfermagem. No hospital, por exemplo, deveria ser na mão da enfermagem, e fora do hospital, onde a gente está discutindo aqui no extra-hospitalar, na mão da nutricionista mesmo. Então, que a gente aprendesse a fazer esse ultrassom, aprendesse a fazer essa leitura, e aí a gente saberia fazer uma coisa que é muito legal, né? A gente adequar a dieta do paciente naquilo que seria o valor calórico dessa dieta, para que a gente pudesse aumentar as quantidades de proteína e medir isso de uma maneira muito direta, né? E é um dos padrões hoje já considerado, ele é bem novo, tá, gente? Mas ele já está sendo considerado como um bom, um excelente, aliás, preditor de massa muscular. Então, é bom a gente olhar bem esse nome, né? Ficar com esses ultrassons aí na cabeça, mas provavelmente ele vai ser uma grande resposta para a gente, o ultrassom. Eu espero um dia poder contar para vocês assim, nossa, faço ultrassom de monte e tal, mas não é o caso, e a gente nem tem autorização para fazer ainda, tá? Mas a gente, não tenho dúvida, quem me conhece sabe que eu estou batalhando por isso já. Já há algum tempo eu estou batalhando por isso. Para quebrar esse monopólio, porque para mim é uma bobagem, porque, obviamente, a gente não está invadindo nenhum lugar, a gente só está querendo saber a medida já na hora do músculo, esperar o médico chegar para poder fazer uma medida, que é uma bobagem, né? É uma medida muito simples, é um aparelho que não tem nenhum problema para ser feito, não causa nenhum problema ao paciente, enfim, é algo, na minha opinião, muito simples, mas ainda não podemos usar. Ficamos aqui na torcida para que essa luta não seja só sua, mas seja nossa, né? E que realmente nós possamos cada vez mais ter à mão técnicas para avaliação. Mas se a gente não tiver, também temos a boa e velha fita métrica, né? Como vocês bem colocaram aqui. Acho que o importante é a gente avaliar, a gente olhar para o nosso paciente, para o nosso idoso que está ali, que está precisando de um cuidado específico e usar da ferramenta que a gente tem, né? Mas é bom também saber que tem outras. Então, também para quem tem interesse, tem mais detalhes lá no nosso manual. Vai lá, confere, abaixa o material, leiam, porque está bem completo, né? Eu queria, então, saber se vocês têm alguma consideração final, Tamires, Miriam. Tamires, pode falar? Eu queria agradecer mais uma vez, acho que é um prazer estar aqui. Eu já estou há muitos anos trabalhando com idoso e foi uma escolha, eu falo que é uma escolha muito sensata, uma escolha bem-vinda na minha vida. E eu espero que todas as pessoas que se interessem por trabalhar com idoso, por avaliar, que busquem fazer isso da melhor forma, que utilizem o nosso material para fazer isso e que levem isso para a prática, porque o nosso objetivo é que esses parâmetros sejam levados para a prática para fazer o melhor atendimento que a gente possa fazer. E que busquem se desenvolver dentro disso. Então, nós nutricionistas temos que nos valorizar. Acho que tem uma frase que eu sempre falo da residência, que a Miriam trouxe para mim na residência e que eu levo para a vida, é assim, o médico teve uma aula de avaliação nutricional e nós estudamos 5 anos. Então, assim, olhem para o médico como um colega de trabalho, olhem para os outros colegas de trabalho como colegas. Você vai ter sempre o que acrescentar dentro da nutrição perante aos seus colegas e ao seu grupo de trabalho. E a gente tem que buscar essa valorização da nutrição em qualquer lugar onde a gente esteja. Então, obrigada pela oportunidade e que a gente possa estar construindo mais material como esse. Legal, Tamires. Eu queria dizer para vocês que eu passei a minha vida dando aula para médico. Eu nunca dei aula para nutricionista, eu nunca fui professora de uma escola de nutrição especificamente. Passei a minha vida dando aula para médico. Fui criticada em alguns momentos, porque afinal de contas eu dava aula para médico, mas acreditem vocês, quem está nos assistindo, é muito importante que a gente consiga mostrar para eles e para uma equipe inteira o que fazemos, qual é o nosso trabalho, nós só vamos ter uma valorização exatamente quando eles souberem o que você faz dentro da sua equipe. Você só vai ter uma valorização
quando eles souberam, os médicos daquela equipe, daquele seu local de trabalho, eles conhecerem exatamente o seu papel e o desenvolvimento do seu trabalho com relação à nutrição daquele seu paciente. Então, para isso, a gente tem que realmente se mostrar. E nós não precisamos de tanta coisa assim para se mostrar e mostrar um trabalho efetivo. Para a gente se mostrar, eu digo, mostrar os nossos resultados, mostrar o que seria a nossa competência em termos da avaliação. Eu costumo sempre dizer que a gente não pode, nunca a gente pode prescrever a dieta e um suplemento nutricional para um paciente, porque a gente viu uma propaganda daquilo. Não, eu tenho que fazer a prescrição correta daquilo e escolher aquilo direito e saber justificar dentro dessa minha equipe porque eu estou fazendo essa prescrição. E a hora que eu faço isso é porque eu fiz uma boa avaliação. E se eu fiz uma boa avaliação, eu vou fazer uma ótima reavaliação desse paciente. E aí eu consigo mostrar efetivamente o que ele precisa. Então, é algo que a gente precisa lembrar. O outro precisa saber. Não adianta a gente ficar dentro dos nossos casulos e achando que nós, entre nós, vamos ter uma grande discussão. Não, nós precisamos conseguir mostrar para o outro. A hora que o outro sabe o que você faz, acreditem, gente, nunca ele vai deixar de te chamar para compor com a equipe dele. Porque ele precisa, ele sabe que ele não tem a menor condição de fazer o trabalho que nós fazemos. Então, isso é muito legal e é muito importante que a gente tenha isso bem claro na nossa cabeça. Como a Tamires falou, é muito simples a gente realmente fazer essas avaliações, como a gente colocou e quer que vocês entendam que é simples mesmo. Porque todo mundo que antes de trabalhar com idoso acha que é muito difícil. Mas ter um aparelhinho desse daqui, eu brinquei, eu fui até lá embaixo, que estava no meu carro aqui, e ter um aparelhinho desse e ter uma fitinha dessa na mão, isso aqui, esse aparelhinho, obviamente, todo mundo que conseguir ter é maravilhoso. Custa caro, claro, mas não é tão caro. R$1.000 a gente compra um aparelho desse. E essa fitinha, não, essa fitinha a gente até ganha, entendeu? Mas nutricionista que não tem uma fitinha dessa daqui, não é nem nutricionista para trabalhar com velho, tá certo? Que tem que ter uma fitinha na mão. Mas muito obrigada, foi ótimo. Dura que eu fico falando isso aqui 10 horas, mas desculpa pelo tempo. Mas, foi ótimo. Mas foi muito bom. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu, em nome da Nestlé, só tenho a agradecer aqui a vocês duas por compartilhar tanto, né? Acho que o material e a aula hoje foi clara, está completo, está objetivo. Então, é algo mesmo para que a gente possa compartilhar com as nossas colegas e que isso possa ser usado, né? A ideia é essa. E também aproveito e agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, depois do horário de trabalho, né, aqui para realmente se preparar, para se tornar um profissional mais capacitado, e acho que esse é o nosso propósito. Então, mais uma vez, obrigada a todas, e até um próximo momento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.